ouvintes da tua palavra. Amém. E pedindo a tua bênção sobre a minha vida, Pai, para que como um instrumento possa ser usado por ti a falar ao teu povo, Senhor, e manifesta pela tua palavra não apenas o amor que já é costumeiro da tua parte para conosco, mas revela-nos, a Deus, o teu querer. Amém. Eu oro abençoando os meus amados agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Eu vou ler o texto com a igreja, livro de Hebreus, no capítulo 6. Os irmãos, por favor, podem abrir a palavra. Não precisam ficar de pé, reverenciamos ao Senhor Deus nessa leitura. Nós vamos ler a partir do versículo 9, alguns versículos. As crianças aqui à frente vão ficar quietinhas, ou então vão com a mamãe, com a colinha da mamãe, pode ser? Amém. Está escrito, versículo 9 em diante está escrito: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? Amém. Eu queria falar para você. O Deus da Bíblia é Deus de promessas. Amém. Crente é o que vive pelas promessas. Amém. Crente é o que vive pelas promessas. Amém. Alguém pode dizer assim: não, pastor, crente é o que vive pela fé. Nós já vamos chegar já a essa questão, mas a palavra do Senhor está dizendo assim: há uma obra de Deus para ser operada. E eu louvo a Deus, porque nesta palavra relatada à nossa vida, Deus, Ele já é grato por aquilo que já se cumpriu, pela obra que já se fez através de nós. E ainda, porque Ele é grato, Ele diz assim: olha, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Sabe aquela obra que você foi ao hospital fazer uma visita, alguém que precisava que uma palavra fosse levada, que você foi a uma favela levar uma cesta básica para uma família necessitada, que você foi orar na casa de uma vida que precisava receber uma oração, aquela obra que você um dia pegou o seu carro, foi buscar uma família que precisava vir para a igreja, e às vezes você perdendo tempo, saindo tarde do trabalho, às vezes sem janta, sem almoço, etc, etc. Você fez aquelas coisas assim: meu Deus do céu, olha, meu tempo está apertado, parece que não vai dar. Deus não é injusto para se esquecer da tua obra. Amém. Glória ao Senhor. Hoje, quinta-feira, quase todos trabalharam, tinha culto e sai correndo, as irmãs chegam em casa, preparam janta e vem, toma banho, está banho na criançada, aquele negócio todo lá, chega na igreja cansado. É verdade. Deus não é injusto para se esquecer dessa obra. Amém. Esta tua obra de hoje. Amém. Vir na casa do Pai é obra. Amém. É obra. Amém.
Minha irmãzinha, lá atrás do cabelinho branquinho, qual é o nome daquela minha irmã? Neide. Irmã Neide, faz assim com a sua mão. Enquanto a irmã louvava, Deus falou no meu coração que recebia o teu louvor com um aroma suave. Como posso eu achar que alguém que está aqui não está fazendo a obra do Pai? Se é este o lugar em que o Senhor reúne os adoradores, porque tem algo no coração desses adoradores que alegra o coração de Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Para que o diabo seja calado, eu vou ler para os irmãos o que Deus diz. Quando nós às vezes louvamos, nós pensamos assim: eu não faço mais do que obrigação, e é uma verdade. Nós adoramos, não fazemos mais do que obrigação, porque nós somos feitos para isso. Agora, olha o que Deus diz nos Salmos 149. Senhor, eu nem vou ler o Salmo todo, mas o Senhor diz no versículo 4: para esses adoradores que estão aqui hoje, que largaram tudo, vão para a igreja. Quantos poderiam estar aqui? Não está, mas você entrar. É contigo que Deus tem uma obra. Aí Deus está dizendo assim: olha, porque o Senhor se agrada do seu povo. É o povo que vem para a igreja, para o santuário, porque está escrito lá em cima: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Neste ajuntamento hoje sobe um aroma suave na presença do Pai, e Deus se agrada do seu povo. Deus tem prazer. Amém, Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. Eu não entendo muita coisa, você pode pensar no teu coração, e eu também não. Deus mandou vir, eu vou. Eu e minha mulher agora, na estrada. Nós vamos para Indaiatuba, que Deus me mandou ir lá. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu não saí para vir para Indaiatuba. Eu estava na estrada, Deus falou: Indaiatuba. Minha esposa está aí. Deus tem presente para mim aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem presente para me entregar aqui hoje. O Deus da Bíblia é o grande abençoador, é o Deus de promessas. É o Deus que entrega sem arrependimento. Viu, queridos? E esse texto que eu vos li agora aqui, o Senhor diz assim: olha, existem obras, entre tantas essas que o pastor citou algumas, existem obras que acompanham a nossa salvação. Bendita a obra, acompanham a salvação. E é bom você crer que as tuas obras acompanhem a tua salvação. Acompanhem a tua salvação. Porque são estas obras que saltarão para a vida eterna sempre. E confirmam o teu chamado e eleição na presença do Pai. E aí Deus diz assim: desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso com os irmãos rapidamente. Eu tenho visto pessoas, e eu não quero ir na contramão de sentimentos, emoções, paixões do coração, nada. Mas eu tenho visto pessoas, meus irmãos, que se contentaram em saber que tem a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu não preciso bater com o Espírito Santo, eu já tenho a vida eterna. Eu não preciso ter dons, eu não preciso falar línguas, eu não preciso ter revelação da palavra, eu não preciso ter sonhos, eu não preciso ter visões, eu tenho a vida eterna. A vida eterna é o grande prêmio que Deus nos entrega. É uma coisa tão extraordinária que Deus faz conosco. Quando Deus entrega o selo da vida eterna, significa que ninguém pode tocar esse selo. Você está selado pela vida eterna, ninguém pode tocar. O único poderá abrir o selo. Quem é? Jesus. Só Jesus poderá tirar o selo que foi colocado sobre a tua vida, vida eterna.
Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nosso ministério ousadamente prega a salvação eterna. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós não pregamos a salvação até amanhã de manhã quando você cometeu o teu pecado, ou até daqui a pouco, quem sabe com um pensamento ruim. Eu creio no Evangelho, meus amados irmãos, que nos chamou para passarmos a eternidade com Cristo. Aleluia. Nós vamos celebrar aqui sábado, meus irmãos, dia 14, a festa do Senhor Deus. Sabe o quê? É a festa dos eternos, daqueles que já passaram da morte para a vida. Porque aquele Deus, amados irmãos, que tinha a vida sobre ele, ele recebeu a morte que era minha sobre ele, para que eu pudesse ter vida na presença de Deus. E a vida que eu tenho não a tenho por causa dessa morte que já passou. A vida que eu tenho não a tenho no corpo dessa morte, acabou. Essa já foi, já passou. Glória ao Senhor. Eu venho para fazer celebração de vida. Aleluia. Amém. Ontem eu preguei em Tatuí. Eu disse que o nosso ministério é diferente, sim. Eu me lembro, meus amados, eu quero honrar a igreja presbiteriana onde eu nasci no Evangelho. Minha esposa também, nos conhecemos lá dentro. Deus teve projetos e propósitos na nossa vida, mas eu aceitei a Cristo na igreja presbiteriana. Alguém me amou e me entregou a palavra salvadora. A mesma obra aconteceu com a minha esposa, uma trajetória maravilhosa até que chegasse o Evangelho sobre a vida dela, mas nos conhecemos lá. E eu tinha uma necessidade de Deus. Eu era ávido por alguma coisa maior, eu sabia. Eu lia na Bíblia as experiências dos homens de Deus, o livro de Atos. Eu digo, esse negócio tem que fazer parte da minha vida. E honrando o lugar onde Deus me alcançou, onde Deus me salvou, ali Deus entregou-me uma porção bendita que me sustentou, me fez caminhar. Mas houve um dia, havia terminado um culto, eu tinha uma irmã em Cristo muito amada, muito especial, era muito amiga da minha irmã. E quando terminava o culto, ela sempre ia com a minha irmã lá para casa. Essa moça mora hoje no Canadá, é uma senhora. E eu saí daquele culto sentindo a presença de Deus no meu coração. Eu já tinha a tarde sentido, eu li a Bíblia à tarde, Deus falou comigo na Bíblia. Na palavra, Deus tinha falado comigo, eu fui para o culto, eu estava embriagado pela palavra. Aí quando terminou o culto, ela foi lá para a nossa casa, e eu digo para ela assim, Cristina, eu não sei, tem um negócio que eu preciso viver. Eu queria esse negócio do Espírito Santo dentro de mim, eu preciso receber esse Espírito Santo. E ela disse para mim assim, você quer receber o Espírito Santo? Eu digo, eu quero. Porque tem coisas que estão na palavra que eu quero que façam parte da minha vida, eu preciso disso. Então nós descemos, minha casa tinha uma garagem, morava numa casa de esquina, a frente era numa rua e a garagem na outra rua, descemos na garagem, sentamos ali num banco, onde meu pai sempre costumava sentar-se, sentamos ali num banco, e ela disse, vamos orar, e vamos pedir, porque o Espírito do Senhor virá sobre nós. E aquele dia eu fui batizado, fui selado no Espírito Santo. Amém. Recebi o dom do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A hora que ela impôs as mãos sobre a minha cabeça, depois de passarmos um tempo orando, ela impôs as mãos sobre a minha cabeça. No mesmo momento o Senhor me tomou no Espírito e eu recebi o Espírito Santo. Aleluia. Amém. E eu continuei na igreja presbiteriana, eu amava. Comunhão dos irmãos, amava o pastor que me amou quando eu nasci em Cristo. E eu, segunda-feira, corri na casa dele, eu preciso contar para ele. Preciso contar para ele, eu fui batizado com o Espírito Santo, a igreja presbiteriana é radicalmente tradicional. Aí chegou e disse, pastor Orlando, você não sabe, aconteceu um negócio comigo. Aqui, ó, está na minha Bíblia. Eu recebi, está escrito. E ele segue.
Aquele sério. Aí eu não aguentei, eu estava numa mesinha, tinha um escritório pequeno, estava sentado numa mesinha lá, e depois da mesa, eu ali na frente, como se fosse um aconselhamento. Eu não aguentei, eu voei da cadeira, eu fui dar um abraço, eu recebi. E ele duro. Aí depois ele disse assim também, meu, graças a Deus que você recebeu. Graças a Deus que você recebeu. Eu creio em tudo que você está vivendo. Amém. Amém. Porém, você vai ter que ficar calado. Porque no nosso meio, no presbiterianismo, coisa lá. Mas eu fiquei afirmando. Eu disse, Deus me alcançou aqui e trouxe essa integridade do Espírito Santo de Bíblia aqui. Ele está no comando da minha vida. Ele só atendeu o desejo do meu coração. E aí Deus começou a agitar as águas. E aí, essa moça que mora no Canadá, ela é casada com um George, é um amado irmão, foi membro da igreja de Campinas, os irmãos aqui conhecem. E o George mudou-se para São Paulo e começou a frequentar uma igreja próxima da casa dele, chamada Igreja Evangélica de Pinheiros. Glória a Deus. Aí ele falou assim para mim, quem me ligou, eu era o brother, eu era chegado dele. Foi eu padrinho de casamento, eu falei, ele disse, os mil, tem uma coisa para te contar. Fala, o que é? Rapaz, você não sabe. Estou frequentando lá essa igreja. E o pastor, a igreja é enorme. Aí o pastor sobe lá no púlpito um dia, Osmil, e aponta para mim e diz assim, irmão, Deus te chama. E você vai ser ungido diácono, dia tal, papapá. Ele disse que olhou para você, que olhou para trás, eu mesmo. Então eu estou ligando para você, Osmil, porque eu quero que você venha nesse culto que eu vou ser ungido. Glória a Deus. E eu tinha acabado de ser ordenado diácono. E era dos poucos, hein? E na presbiteriana tem eleição e é ordenado. Eu tinha acabado de ser ordenado diácono. E eu era dos bons. Primeiro que chegava na igreja, outro que saía, papapá ali. Aí eu disse assim com ele no telefone, pois é, meu querido, eu sou diácono, mas eu também queria viver essa experiência aí que você viveu. Esse negócio de Deus falar assim, queria viver esse negócio aí. Então, rapaz, Deus falou, você vem pra cá? Eu falei, vou. No dia que eu vou botar nesse negócio de unção aí, eu vou também. Fui. Vamos para lá. Irmão, só uma coisa de Deus. Igreja lotada, apinhada de gente, minha mulher e eu. Bonitinhos, os dois ali chegando. Aquela multidão toda lá, entrando no meio da igreja, papapá. Irmãos, eu estava alucinado, uma dor na cabeça alucinante. Quase fui embora sem ver a tal da unção. Mas estou lá sentado com minha esposa e eu lá no meião assim, olhando do altar de Pinheiros lá para a esquerda, no fundão lá da igreja. Um homem lá em cima olha lá para mim, aponta o dedo e diz assim, receba a cura. Você que olhou para trás, receba. Há uma obra de Deus que vai acompanhando a nossa vida. Os que creem, Amém. os que são firmados Amém. na promessa. Glória a Há Deus. uma promessa de Deus sobre a tua vida e Deus não vai desistir de você. Há um chamado de Deus na tua vida e Deus não vai desistir de você. Ele te leva para onde Ele quer, porque Ele precisa fazer cumprir a obra para a qual Ele te tem chamado. Então vem o apóstolo e diz assim, meus amados irmãos, para nós nos mantermos com o mesmo cuidado. Eu vou terceiro, eu vou permanecer. Deus está no comando desse negócio. Ele vai fazer acontecer. Fica firme nesse cuidado, nesse zelo, nessa integridade. Vai até o fim. Porque o Senhor está dizendo assim, para que seja completa a tua esperança. Amém. Sabe, tem muita
gente que abortou a esperança no coração. Não é culpa de Deus, não. Ah, não aconteceu. Abortou a esperança. Quer ver só? Tinha aqui dentro desta igreja um tanto de pessoas que tinham promessa de pastor. Eu sei. Promessas de presbítero.